tem que ser mulher aprendendo a fazer essa transmissão. Com certeza. A próxima coordenadora do NEP vai ser uma mulher. Olha aí, profetizando. Levanta a mão assim. Falando em mulher, uma mulher vai fazer nossa prece social. Qual? Quem é que quer fazer? Não, musiquinha não, cadê a cortina? Sim, né? Realmente faltou, né? Estamos ao vivo para todo mundo e universo com o NEP. Vamos lá, fazer a nossa prece. Seja bem-vindo, você que assiste pela internet, espiritualmente ou depois no YouTube. Fica à vontade para participar conosco aqui. Vamos fazer a nossa prece. Quem é que está se candidatando? André, ele vai entrar. Posso fechar o convite? Fechar. Podem deixar. Maiara vai fazer? Pode, só quando eu coordenadora na canal. Você vai ser a vice divina, né? Mas agora só pega de regional para cima, viu? Vamos lá. Vou dar uma diminuída no barulho. Vamos fechar os nossos olhos. Elevar o nosso pensamento ao alto. E assim dizer: amado Mestre Jesus, bondoso amigo, irmão de todas as horas, nós estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, para pedir a Tua intuição, o Teu amparo no estudo dessa noite, para que possamos estar em consonância junto contigo, que o Evangelho revelou. Pedimos também que esteja conosco em todo momento. Agradecemos por oportunidades como essa, de estarmos estudando, para que possamos colocar o Teu Evangelho em prática na nossa vida cotidiana. Obrigada por tudo. Abençoa os nossos queridos amigos que também participam desse grupo, mas não puderam estar aqui hoje, como Nai e a sua avó. Ela receba as energias salutares que precisa para o restabelecimento do seu corpo. Muito obrigada por tudo. Permanece conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Então agora eu vou passar a bola para Denis. Vou desativar, Denis, aqui o nosso microfone. E aí você pode falar para a gente como é que vai ser a reunião de hoje, da abertura aí. E eu vou convidar a André. Bom, pessoal, boa noite para vocês. Boa noite a todos. Se vocês estiverem conseguindo me ouvir aí, dá um joinha, porque eu estou sem ouvir para vocês. Ótimo, perfeito. Bom, a gente ficou para essa segunda parte. Normalmente a gente faz as reflexões espirituais, na verdade. Entretanto, a gente ficou faltando terminar uma parte do nosso slide da semana passada. Então, seria interessante a gente passar bem rápido sobre essa parte para dar tempo de falar da segunda parte, que André vai ficar responsável aí com vocês. Então, já pode passar lá para o... Então eu abro o arquivo anterior, correto? Isso. Só para a gente dar uma fechada no conteúdo. Só um minutinho aqui enquanto eu abro ele, né, pessoal? A gente respondam aí, Denis e André. Nós vamos fazer a leitura do texto
do trecho da Bíblia? Qual é o nome? Aqui, achei. Só Mateus mesmo para a gente relembrar. Beleza. Vamos fazer uma leitura então breve de Mateus. Realmente hoje a gente tem que ficar de olho no tempo, tem muito o que fazer. Olá, boa noite. Tá bom. Mas se disser que Olha a só, câmera só o fio aí tá? Então aí está na tela. Eu vou começar então lendo Mateus e Haroldo apenas, só para a gente relembrar. Vamos lá. Cura de um paralítico. Entrando no barco, atravessou o lago e foi para sua própria cidade. Eis que trazia a ele um paralítico, deitado sobre um leito. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Anima-te, filho, os teus pecados estão perdoados. Eis que alguns dos escribas disseram entre si: Ele blasfema. E Jesus, vendo as reflexões deles, disse: Por qual razão refletis coisas más em vossos corações? Pois que é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra de perdoar pecados, então diz ao paralítico: Levantando-se, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isso, as turbas temeram e glorificaram a Deus, que dera tal poder aos homens. Mateus. Vamos então passar para o último slide da semana passada, né? Segundo o pedido dos nossos amigos. Dê uma checada aí, Denis, se é esse slide mesmo. É o 26. Uma perguntinha, né? É essa a pergunta, não é isso? Exatamente. Você quer que eu passe a palavra para vocês? O André caiu, né? Na verdade, são dois slides desse aí. Só pra gente. Tem um textozinho explicando a parte final da película. Isso aí, esse slide aí. Ok. Você quer fazer a leitura, Denis? Vou fazer aqui e já vou explicando, porque essa parte vai ser explicada mesmo na segunda parte dos slides, então eu vou passar bem rápido aqui. A leitura começa assim: a discussão era uma tentativa de abafar os propósitos de edificação espiritual que o Cristo lhe disponibilizava naquele momento. Este raciocínio se confirma na seguinte indagação, proferida pelos escribas: por que diz este assim blasfêmias? Incapazes de atentar para os mais elevados valores espirituais, adotam atitudes e convenções mundanas, desprezando a mais bela expressão do amor que misericordiosamente lhes oferecia o Cristo. Então aqui é essa explicação acerca da indagação dos escribas, né, que não conseguiram atentar para essa questão espiritual e tentaram ali abafar a grandiosidade da lição de Jesus naquele momento. Esta indagação revela que os escribas estavam fechados ao entendimento espiritual. Da mesma forma que o doente se apoiou nos amigos para colocá-lo no caminho da cura, os escribas se apoiaram mutuamente
para neutralizar o esforço de mudança suscitado pelas palavras do Cristo, preferindo continuar preso à interpretação literal dos ensinamentos da lei de Moisés. Então aqui é justamente essa questão do paradigma de pensamento daqueles que estavam tentando, de certa forma, corromper a mensagem do Cristo, ou desviar a atenção do que realmente importa, né? De certa forma, essa atitude encontra respaldo no tipo de trabalho executado pelos escribas, que era justamente se apoiar na lei de Moisés e tentar repassar esse ensinamento, mas muitas vezes eles nem sequer refletiam acerca da própria lei, né? Era algo muito mais ritualístico, muito mais superficial, né? Ok. Ficou bastante claro. Alguma dúvida, algum comentário? Esse comentário é sobre comportamento, mais o comportamento dos escribas, né, que estavam presentes lá naquela cena. E eu acho que Denis falou bem disso aí. Podemos passar? Sim. Pode. Como? Percebeu em seu espírito o que pensava em seu íntimo. Emitindo uma ideia, passamos a refletir as que eles assemelham, as que se lhes assemelham. Ideia é essa que para logo se corporifica com intensidade correspondente à nossa insistência em sustentá-la. É nessa projeção de forças que se nos movimenta o espírito no mundo das formas, pensamentos, construções substanciais na esfera da alma, que nos liberam o passo ou nulo escravizam na pauta do bem ou do mal de nossa escolha. André Luiz, Mecanismo da Mediunidade, capítulo 4. Questão 457 do Livro dos Espíritos. Podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Muitas vezes chegam a conhecer o que desejarias ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos lhes podem dissimular. Só contextualizando, né? Porque, às vezes, quando coloca só um trechozinho em cima, a gente perde a passagem inteira. Quando Jesus está na situação de curar o paralítico, né? Ou a pessoa com. Como é que André chama? Pessoa com Deficiência física. Os escribas, eles cochicham entre si, né? Eles têm aquele burburinho. E Jesus, ao que parece, não escuta o que eles dizem, mas capta o pensamento deles. Por isso está lá em cima, né? Jesus percebeu em espírito o que eles estavam pensando. E aí André Luiz vai mostrar que a gente, quando pensa, plasma, né? Fica tudo aqui formado. Formas de pensamento. Imagens, tem cheiro, tem cor também, né? Ele diz isso. E Jesus conseguia ler tudo, né? Nada ficava oculto para ele. Fantástico. Isso vai ficar bem claro na narração de Amélia. Mas vai falar. E é da Casa de Pedro, né? Eu li a narração. É isso. Segundo ela. Casa de Pedro. Mais algum comentário? André e Denis, vocês querem falar alguma O coisa? mestre deve ter se possuído. Caiu na cabeça já. Ok. Denis agora pediu para mim passar para a próxima. Então vamos fechar essa apresentação e abrir a outra. Ok. Comentários espirituais. O primeiro comentário é o Evangelho, capítulo 8, que é o capítulo dos bem-aventurados que têm puro coração, dos itens 20 e 21.
ficou com Thaleson, Carol e Ramon. Só lembrando que Ramon não está mais conosco, né? A gente tem que atualizar alguns perfis. Ramon não tá. Carol não tá conseguindo. Ele pediu para pedir um tempo, que ele está com coisas, acho que é pós-graduação, enfim. Então passa a Vamos palavra. lembrar de colocar o Israel, né, que está com a gente agora. É, já Vitor, gente. Vitor também. Vitor e Ramon não estão, colocar Israel, certo? E Mônica também não tá, né? A Mônica também está. Você está me ouvindo? Estamos, Carol. Gente, eu tô com o computador quebrado. Tô só com o celular. Aí tô apanhando dele, mas eu acho que eu vou conseguir me entender com vocês hoje. Thaleson tá por aí? Não sei, não tô vendo aqui. Nossa, Tá sim. Thaleson, você quer falar primeiro? Não, você pode começar, Carol. Ele disse Então eu que você peço até desculpa. nada. Eu escutei. Eu peço até desculpa, Thaleson. Terminou que eu não contribuí com a tarefa, né? Mas eu vou fazer algum comentário. Eu consegui ler o texto. É engraçado que eu não tinha visto que a tarefa de casa seria essa para mim hoje, mas eu já tinha lido por um acaso que abrir a esmo Evangelho tinha caído essa semana para mim. Aí quando eu vi que seria essa a tarefa de hoje, facilitou, né? Agora eu perdi aqui a página. Bom, é um texto que fala... Meu Deus, perdi o Evangelho. Mas que é como se fosse uma reunião, não é isso? De estudos, em que se convoca a presença do Espírito Curadas para pedir que faça, imponha as mãos e cure uma pessoa que é cega, não é isso? Tá me ouvindo? A gente Beleza. é só que eu tô botando mudo nosso para não dar interferência. Mas pode continuar. Ah, À vontade. certo. Então tá. É que eu tinha deixado o Evangelho aberto aqui e ele acabou fechando sem querer. Mas enfim, é um texto que fala que é como se fosse a narrativa desse espírito, né? Que entra nessa reunião a pedido do grupo para que ele realize uma cura. E o espírito faz comentários muito interessantes, né? Do sofrimento que essa deficiente visual parece que é uma pessoa que perdeu a vista há pouco tempo, uma moça, como ela enfrenta esse sofrimento, mas como ele não pode fazer nada sem o consentimento divino. E é interessante que ele dá toda uma lição bem amorosa, bem de compreensão, mas ele não promove essa cura, esclarecendo que antes do corpo estar curado, é importante que a gente busque a cura da nossa alma. E ele pede que a moça deficiente, ela reflita um pouco sobre essas palavras, abençoa a todos e nos deixa com essa reflexão, né, de como a gente muitas vezes quer que o nosso corpo esteja curado, quando nossa alma ainda está cheia de mazelas, né? E era nisso que eu estava pensando quando a gente começou o estudo. Eu não sei no que Thaleson pensou, para acrescentar aqui também. agora eu acho que seria bom. Então, o texto começa muito interessante. Claro que o Evangelho falou que assim, mas vamos interpretar o seguinte: ele começa falando assim: meus bons amigos, para que me chamastes? Será sido para que eu imponha as mãos sobre a pobre sofredora e está aqui a cure? Que sofrimento, bom Deus. Ela perdeu a vista e as trevas a envolveram, pobre filha, que ore e espere. Então ele chega lá e fala: para que vocês me chamaram? É só para curar essa mulher e a coitada do sofrimento que ela está. Vai orar e vai esperar. Claro que ele não falou disso, mas eu entendi a primeira vez que eu li assim. Porque realmente a gente pensa que teu corpo biologicamente perfeito. Eu coloquei a primeira vez teu corpo perfeito. Só que eu reli a frase errada isso daí. Então, teu corpo biologicamente perfeito é como se fosse nossa. Se a gente não tivesse essa perfeição, a gente não é feliz. Né? Então, a gente pensa que o sofrimento que a gente passa por não ter o corpo biologicamente perfeito, nessa vida ou em qualquer outra vida, é um sofrimento que pode dar a entender em determinadas religiões, e é porque você nasceu assim e porque não tem explicação para aquilo. Então, no Espiritismo, a gente vai trazer muitas questões sobre por que a gente tem um corpo com alguma deficiência. Então, primeira pergunta é: por que a gente tem um corpo perfeito, biologicamente perfeito? Porque a gente tem algo a fazer com ele. Né?
Essas pessoas que têm deficiências, geralmente as pessoas que têm deficiência, elas vão buscar outros meios mais difíceis, digamos assim, na verdade menos comuns, porque o mundo é feito para essas pessoas que não têm deficiência, sabe? Então elas vão buscar meios mais difíceis de conseguir a mesma coisa. Então a acessibilidade, geralmente para cadeirantes, é horrível, para cegos e tudo mais. Então é tudo muito mais difícil. E a pessoa vai viver um mundo totalmente de forma diferente. E com o Espiritismo a gente acha isso muito mais bonito, porque a gente vê que a pessoa ali está aprendendo. E aí eu perguntei, pecar pelos olhos, eu coloquei, tá? Aspas. Eu escrevi pecar com os olhos. Só que eu troquei também, porque pecar com os olhos significa ação. Então você está pecando usando os olhos. E pecar pelos olhos é passividade. Você está pecando usando os olhos como meio. Como é que a gente faz isso? Por que a gente poderia vir com a expiação de ser cego? Perguntando. Tem aquela coisa, às vezes está de cegueira em alguém, eu posso escolher. Mas qual é o pecado que eu cometi para precisar expiar sem ser tirado a bicha de alguém? Então, eu pensei assim na minha preguiça. Eu chego em casa e vou assistir Netflix, ao invés de Vou botar estudar. a cabeça na terra do nada para poder pensar. Se eu fosse cego, talvez não fizesse. Aí pronto, tá aí, preguiça. Talvez seja algo porque eu tenho que espiar para fazer meu vídeo de cego, mas não, gente. Porque é muito interessante. De volta eu falar algumas vezes sobre isso. Sobre um espírito lá, que acho que ele é famosíssimo, que inventou o negócio de pegar as pessoas lá na Babilônia. De tortura. Isso. Sim, aí tipo, daqui a uns anos não vai mais existir esse negócio de cegueira, né? Porque os cientistas estão descobrindo formas bem interessantes, inclusive a mulher totalmente cega conseguiu ver vultos através de várias coisas. Então a gente vê que o mundo está evoluindo, a tecnologia está evoluindo, e daqui a uns dias, daqui a uns anos, décadas talvez, as pessoas não vão mais ser cegas, se puderem pagar. Mas já é um avanço, né? Daqui muito mais tempo, ninguém mais vai ser cego. Então, o que muda nesse povo, nas próprias expiações deles, para eles não precisarem mais ser cegos? É o mundo evoluindo. Então, essas pessoas que fizeram esses erros para serem cegos não vão mais estar aqui, então, assim, se não evoluíram, né? Então, se eu precisar ser cego em uma vida, e na Terra isso não existe mais, eu vou para outro planeta onde existe possibilidade de ser cego. Então, é muito interessante. Claro, não é só ser cego, envolve muitas questões. Mas a questão foi justamente essa, de por que ser cego? Por que ter o corpo biologicamente perfeito? O que a gente tem que fazer com isso? E pecar pelos olhos ou com os olhos. Aliás, tem um comentário em relação a essa questão de não vai mais ter cegueira, né, e tal. Existem algumas questões do mundo espiritual que, por exemplo, os espíritos disseram que a própria AIDS, pela nossa promiscuidade no campo sexual, a AIDS ela é uma resposta da natureza para que a gente possa repensar o modo de utilizar. E aí vem toda uma busca, uma pesquisa para a cura da AIDS, mas eu penso assim, enquanto o homem imaginar que ele vai criar, vai conseguir encontrar a cura para ele continuar na promiscuidade, ele não vai conseguir, né? A doença, enfim, ela vai ter várias vertentes, vão surgir outros fatores, outras causas, tal, que aí, na verdade, você pode dar busca, enquanto ele não perceber que é necessário ele fazer essa reforma, né? Enquanto ele captar qual é a mensagem, qual é o real objetivo daquilo. E observa como aparecem, né, sempre novas doenças. Sim, a coisa vai surgindo. Então, a questão da cegueira, eu acho que se aplica a mesma coisa, sabe? Porque vai ter casos em que a pessoa tem equipamento, tem até recurso para adquirir equipamento, mas pode dar algum tipo de incompatibilidade, sabe? E só Deus sabe o porquê.
né? Meu professor Não de sei. geografia no terceiro ano, ele não é espírita, né? Mas ele disse assim, que os seres humanos estavam fazendo cada vez mais coisas para não morrer, né? De doenças ou de desastres ambientais. Mas cada vez que os seres humanos descobriam alguma coisa, surgia outra. Pior ainda. Tipo, no Japão, descobriram a forma de os prédios não caírem com terremotos. Só que foi até 7. Aí teve um 7.1 que o prédio caiu. Então, vai aumentando, porque ele disse assim, vai aumentando porque a natureza quer matar o ser humano. Na verdade. Mas é interessante, porque não é a natureza que quer matar o ser humano. É a espiritualidade, digamos assim, que quer voltar aqui para a normalidade. Mas ao mesmo tempo, tá, assim, ao mesmo tempo que acontece também, né? Imagina, como a Terra ela vem nesse processo de consolidação dela se tornar uma casa mais compatível com os espíritos evoluídos. A gente vê evoluindo, né? Então não vai ser mais necessário ter tsunamis, terremotos, aí uma série de doenças. Por quê? Porque os espíritos que vão estar reencarnando na Terra já não estão mais naquele estágio de precisar daquilo ali. Então vem uma coisa vem assim, acompanhando simultaneamente a evolução do globo, consultando todas as camadas, né, para que não haja essas movimentações, porque não vai ser mais necessário esse tipo de expiação ou resgate coletivo desses espíritos que, se não conseguirem aproveitar, vão ser recambiados. Né? Então, esse é um processo que é assim, uma coisa muito interessante, né? Porque ela vai casando. Chegando assim, olha, a Terra agora ela só está para espíritos de um certo grau. Os demais, até breve, né? No violeta da janela. Só cortando, porque assim, a gente está com o tempo reduzido e a gente já está saindo muito fora do planeta. Tem muita gente para falar isso. Vamos embora. Tem muita gente. Mas pode fazer esse comentário, a gente faz. Não, justamente o Paulo falou no violeta da janela, o Florencio fala o seguinte, que cada ser humano poderia ser um polo e liberar energias boas para o mundo, mas a gente está muito regulado. Quando a gente aprender a regular isso, o negócio que eu falei da personalidade, aquele negócio do corpo perfeito e da mente perfeita dos gregos, vai ser um reflexo da gente, o mundo. O mundo vai estar em acordo, ou nós estaremos de acordo com o mundo. É uma coisa só, na verdade. O mundo vai estar de acordo com a gente de acordo com esse mundo sem peste, desgraças, fome, miséria, essas coisas. Fernando. Próximo trecho. Eu. Fica à vontade, querido. Você ficou com o Céu e Inferno, né? Céu e Inferno, capítulo 7. Penas e gozos futuros. Não, penas futuras segundo o Espiritismo. São 30 e poucos itens. São 32 itens, aliás. Mas dentro do nosso assunto, bem específico, é o item 13, 14 e 15. Ufa, que bom, né? Porque 32 itens, Driquinha não aguenta, né? Sem chance. Então vamos lá. O item 1 duração do castigo é o seguinte, que não existe uma duração específica para esse castigo. E esse termo castigo também é o ó, né? Ninguém merece esse termo castigo. Eu mesmo não gosto desse nome castigo, não. Eu estava até pesquisando, porque aparece muito na Demais. Castigo, castigo, estava pesquisando castigo. no francês, sabe? Sim. E tem algumas outras traduções no francês. Tá? Por exemplo. Então, é algo, obviamente, inspirado Fala, pessoal. o que você viu de similar assim? Eu não me lembro, mas tem algumas outras traduções que não, para essa palavra que eu não me lembro qual é. Se é malades, eu não lembro qual é a palavra em francês. Mas tem outras traduções mais amenas do que castigo. Tá. Mas eu tenho que pesquisar para trazer para vocês. Tá, eu vou falar o castigo porque é o que está aqui no nosso livro, mas é uma palavra que a gente até aboliu, né? A gente não usa mais essa... Na verdade, não entendeu o contexto Kardec, né? Também tem esse então, o próprio Denis falou aqui, ó, esse termo faz parte do contexto religioso da época. Isso, da época, A ideia de Kardec, ele era um pedagogo, então ele tinha ideia de educação, né? Ele não tinha
tinha aquela ideia de punir as pessoas. É, a palavra tem um significado. Para hoje a gente não... E até a gente se reporta até o tema do livro, né? O céu e o inferno. A inferno é aquela coisa pesada, né? Castigo, tem tudo a ver, né? Bom, vamos lá. Então não tem essa duração específica do castigo. Essa duração ela vai depender de cada um, né? Da melhoria de cada um, certo? No item 2, eu vou ver bem rapidinho porque tá bravo. O item 2, eu coloquei a palavra condenação, porque ele também diz aqui que nenhuma condenação ela tem um tempo determinado, assim, ela é prescrita, né? Digamos assim. O que Deus, na realidade, Ele quer de nós, deixa eu voltar. Na realidade, essa condenação é a própria vivência, né, dessa pena, né, desse castigo, desse sofrimento. Então, isso não é uma questão prescrita. O que Deus ele quer de nós, na realidade, é que a gente se melhore, viva no bem e não importe o tempo que isso vai custar, vai demorar. O importante é que a gente volte para o caminho que leve a ele e a gente siga adiante. Certo? Vamos lá. O item 3. Escolhas. Escolher, que coisa, escolhas. Eu não marquei aqui, foi de espetáculo. Você lembra que eu botei escolhas? Eu botei. Ah, tá. Árbitro. Foi árbitro. Na realidade, escolhas é o seguinte, que na realidade o Espírito, ele é sempre o autor da própria sorte. A gente sempre que está escrevendo aí a página dos acontecimentos da nossa vida e, por consequência, as consequências dos nossos atos. Entendeu? Então, ou seja, tudo que a gente vai semear de bom nos vai tirar resultados positivos e tudo aquilo que nós semearmos negativamente vai gerar resultados desconfortáveis também. Então, nós somos os autores e responsáveis por isso daí. Não adianta colocar aí na conta de Deus, culpar terceiros, porque não rola, né? Isso é bom aí para... Deixa rolar aí para as eletrônicas da vida, entendeu? Que é mais fácil, né? Por isso que ser espírita é difícil, né? Ser responsável e olhar no espelho e dizer que errou e que a gente é que fez a bobagem é complicado, né? Então, na realidade, o espírito é que faz essas escolhas aí e sofre com as consequências de uma escolha mal sucedida, tá? O item Deus e a justiça. Mas como Deus é maravilhoso, poderoso, vitaminado, que nós amamos de paixão, o que acontece? Essa condenação, ela não é predeterminada. E nem poderia ser, porque aí cai por terra todo aquele atributo da divindade, de justiça, de amor incondicional e tarará, tarará. Aí o que acontece? Porque se ele predeterminasse essa questão da condenação, ele poderia, quem já quitou a sua questão, se já está predominado o sofrimento, ia continuar sofrendo injustiçadamente. Não é verdade? E se o sofrimento para o outro ainda está lá, tacando fogo na brasa, e acabou e ainda não se reequilibrou com a lei, não é verdade? Já estaria absolvido? Enrolei? Deu para entender, né? Então, não existe essa questão. Por quê? Porque todas as vezes que nós nos afastamos da lei de Deus, nós entramos em desequilíbrio com ela. Aí vem a questão que uns falam de punição, de castigo, tarará. E a gente precisa o quê? Nos harmonizar, reequilibrar.
Aí a gente se aproxima novamente da lei divina, consequentemente do Pai. Aí tá tudo ok. Tá bonito? Como é que é? Tá tranquilo e favorável. Entendeu? Não sou eu que falo isso. Eu acho péssimo. Mas eu perco amigo, mas eu perco os amigos, mas não perco piada. Entendeu? E agora, eu falei melhor e castigo? Já falei? Ou vou falar agora? Ah, tá. Eu acho que eu já falei também, tudo junto. Condição inerente. Que nós, na condição de imaturos espiritualmente falando que somos, nós temos uma visão da aprovação de uma maneira negativa. Né? E a gente encara o sofrimento, o castigo, como uma questão eterna. Principalmente quando a gente está mergulhado dentro da situação. A gente acha que aquilo nunca vai ter fim, que aquilo nunca vai acabar. Mas aquilo dali é óbvio, que a gente voltando para perto do Pai, entrando em harmonia com a lei, aquilo dali vai acabar, obviamente. Beijinhos. Obrigada, gente. É isso. Valeu, Drica. Um comentário com relação a esse Deus e justiça que eu queria falar, né? Tem uma palestra de Anete Guimarães que ela fala, né, sobre justiça divina. É muito interessante. E ela pergunta, né, a nossa sociedade é injusta? E todo mundo, é injusta, né? Mas existe injustiça porque se há injustiça você já está invalidando a existência de Deus. Porque Deus é soberanamente justo e Deus está em toda parte. Então a nossa sociedade seria injusta. E é interessante quando a gente para pensar, né? A gente tem, no caso, a sociedade que a gente merece. A gente tem as situações da vida que a gente merece. E o próprio conceito de justiça está justamente pautado nisso, né? A cada qual, segundo aquilo que lhe convém. Então, realmente, quando a gente para pensar, né? Realmente, a justiça divina ela está constantemente agindo, mesmo que a gente não compreenda. O conhecimento espírita, ele orienta que a nossa sociedade ela não é injusta, ela é autoeducativa. Interessante como esse conceito do espiritismo a gente percebe assim como em várias áreas, também nessa área da justiça e do direito, algumas noções quando a gente estudava direito no início, as introduções, essa questão de justiça, do que é esse ideal de justiça, que a gente estuda muito no espiritismo, também se vê assim muito na faculdade de direito, mas de uma maneira diferente, mas há relação, principalmente no sentido de existir uma justiça mais essencial e natural, que não pertence ao homem, e a justiça do homem, que é codificada, que é materializada. Se a gente não tiver essa noção, realmente a gente não vai saber vai não saber diferenciar e vai achar realmente que existe injustiça. Se a gente pensar, talvez eu aproveitei, estava vendo no francês aqui nos Espíritos, ele tem quase 30 vezes a palavra castigo, ou castigos, né? A palavra é castigo mesmo, né? O pena, punição, enfim. Mas se a gente imaginar que nós somos mergulhados na lei divina e que o castigo ele é uma consequência, né, de um ato cometido por nós, né, que é esse afastamento da lei divina, né? Ele pode considerar que Deus castiga no sentido de que isso faz parte da lei dele, né? Quer dizer, a desarmonia que a gente causa, a gente tem que sofrer consequências, mas o objetivo, isso que eu acho que é a grande mudança, o objetivo não é a punição, não é a vingança como nós temos entre os homens, mas é a questão da educação, de você realmente reencaminhar, redirecionar o filho para um bom caminho, né? Então, eu acho que a gente não precisa se preocupar muito com essa palavra castigo, porque eu acho que, de certa forma, é um preconceito nosso, do espírita, por uma palavra que vem muitas vezes do catolicismo, né, muito pesado. É só entender o contexto, né? Então, isso aí é... Agora, a gente pode considerar que Deus castiga no sentido de que isso está no todo, né? No sentido de que faz parte da lei dele, né? E nada acontece sem a sua permissão.
Mas a questão é outra, né? A intenção não é fazer sofrer, a pessoa fazer sofrer. Então, eu queria falar só sobre. O Drico ficou sozinho com isso, né? Eu acho que... Não, mas eu pedi. Por aquele Legal motivo é que a gente gente conversou, separado, tá? E sempre que eu puder. Ela não sabe trabalhar em grupo. Não! Pelo amor de Eu Deus. vou colocar no WhatsApp contigo, tá? Não, é porque me faz pesquisar, estudar mais e ficar mais inteirada perto de vocês, assim, porque eu acho que vocês são muito tops, assim. A gente pode discutir isso depois, mas eu acho que deixar duplas não impede que você pesquise. Tá bom. Porque é bom que partilha mais, é bom que vê outras perspectivas. Eu achei estranho quando eu me briga sozinha lá. Não. Mas porque ela tinha pedido. Eu tive umas ideias assim. Eu acho que não impede dela se dedicar. Tá bom. Eu, quando vi ela sozinha, eu disse assim, essa é top mesmo. Ela sozinha, era o suficiente. Agora vamos novamente continuando na Gênesis, né? Poxa, cadê o Toninho? Toninho, ele justificou hoje a ausência. Eduardo Jean. Eduardo chegou cedíssimo hoje. Pois é. Quem é que quer começar? Giana tá aqui também, né? Na internet. Passar a palavra. Giana, você quer começar? Pode ser. Boa noite. Peço desculpas por não poder abrir minha câmera, perdão por isso, mas a gente vai estar comentando a Gênese, e o interessante é que a Gênese, ela aborda uma frase, né, dessa passagem do Evangelho. Então, ela vai explicar a frase, teus pecados te são remitidos, né, e assim, o que essas palavras poderiam influir na cura, né, do paralítico. Então, o Espiritismo, ele vai explicar isso através da pluralidade das existências, né, ou seja, os males e aflições que a gente sofre, eles são resultados dos nossos atos do passado, né, das nossas faltas cometidas anteriormente, né, e à medida que vão se passando as encarnações e a gente vai se redimindo, né, com a lei divina, né, então a dívida está quitada, a enfermidade pode ser curada, né. Então, quando ele diz assim, teus pecados te são perdoados, levanta-te e anda, né, basicamente ele está dizendo assim, né, o teu crime, ele foi expiado, né, foi perdoado, então pode sair da prisão, né, você está liberado. Então, basicamente é esse o comentário da Gênese. A Diana, ela explicou muito bem, né? A reflexão foi mais ou menos isso que eu fiz também. E eu só queria acrescentar em relação à reflexão quando a gente está observando isso aí. Muitas vezes essa questão é observada de forma bem superficial. E a gente acredita muitas vezes que ao observar assim o fato mesmo que está acontecendo, a gente acha até que é obra do acaso. Muitas vezes acha que o sofrimento é obra do acaso. Nós estamos sujeitos a poder passar por determinadas situações, por alguma situação que você é um azar da sua parte. Quer dizer, a gente termina, mesmo cristão, levando um pouco para esse lado da causalidade, quando realmente existe. E a Gênesis, ela explica bem que as vidas, uma linha, a vida, uma linha única, as existências, elas estão interligadas, né? Só para a gente explica, foi bem didática e eu praticamente explicou aquilo que eu tentaria explicar na base mais do sentimento da minha reflexão. André queria falar uma coisa. Era esse ponto que eu então a gente aí alerta para a profundidade, né? A gente realmente a questão da espiritualidade, a gente mergulhar, e às vezes a gente até, por viver no mundo, a gente às vezes não assume uma postura cristã, até porque está no mundo. Então a gente acha que é muito mais fácil a gente se deixar influenciar pelo mundo do que a gente realmente tomar uma postura e dizer, não,
Aí quando a gente fala em pecado, causas e efeitos, parece até que a gente pode se tornar antipático. Mas a gente tem que ter cuidado também com a palavra, ao dizer, isso aí é causa do passado. Mas certamente a gente se torna, não é frio, mas a gente se torna mais, a gente não se desespera quando a gente está vendo o sofrimento do semelhante, porque há uma resposta, há uma causalidade, realmente há uma explicação anterior a isso, né? Então isso não nos torna frio. E nem na vontade de não querer abreviar, ajudar, que nos ensina a doutrina espírita, e que a gente nunca sabe quando aquela pessoa realmente a gente vai ser instrumento desse decurso, um médico, um cirurgião, que às vezes tem seu bisturi para salvar uma vida, né? E naquele momento salva mesmo, resgata, porque é o momento de resgate. Então ele se coloca na vontade de Deus, é uma continuidade da providência divina. Nós podemos ser esses instrumentos e estamos interligados nas vidas a sermos instrumentos também na vida das outras pessoas também. Então a gente não pode nem acusar. Aí porque os espíritos mais evoluídos, eles meditam, se calam, agem mais, pregam mais, como a gente viu até alguém colocou agora no net, né? Uma imagem que diz, nós vamos pregar com a vida, um exemplo, para lá na frente a gente poder também pregar com as palavras. Então coloque primeiro o exemplo, para depois as palavras dele depois. Bom, era só esse ponto da reflexão que eu estava fazendo quando cheguei. André? Boa noite, pessoal. Em relação a essa questão, pegando só o gancho que Eduardo falou, de que nem todo processo de dor relaciona-se a um processo, a uma conduta do passado, né, de uma encarnação anterior. E há dores que são dores expiacionais, que é esse caso, quando se relaciona a uma expiação, né, se relaciona a alguma coisa, alguma bobagem que a gente fez, em algum momento que a gente se distraiu, mas há também dores que são provas, né, que não se relacionam à conduta equivocada nossa no passado. E Kardec, quando comenta essa passagem, que foi o trecho que Giana leu, eu acho que ele toma o cuidado de não afirmar que, neste caso, essa interpretação é a interpretação absoluta, a única interpretação. Ele diz, por meio da pluralidade das existências, ele, Jesus, né, aliás, o Espiritismo, ensina que os males e aflições da vida são muitas vezes expiações do passado, só registrando o cuidado que Kardec teve em não generalizar, inclusive neste caso, de que o processo de dor que nós sentimos em todos os casos, uma expiação, que há a possibilidade de outros contextos, como o contexto da prova. Eu ia só reafirmar isso que o André falou, pra gente ter esse cuidado. Ao ver uma pessoa em determinada situação ficar, eita, esse aí numa vida passada deve ter sido horrível, deve ter matado um monte de gente para ter vindo nessa situação. Então, na verdade, não é assim, a gente sabe que a lei divina é muito complexa e está muito além do nosso entendimento. Pode ser também, eu estava aqui pensando nisso, poderia também ser uma certa missão, né? Por exemplo, eu lembrei do caso do mendigo que morava na porta do Chico. Ele estava ali como mendigo, necessitado, todos os dias o Chico ajudava ele, mas quando ele desencarnou, quem era o ser mais superior, né? Ele estava ali para tomar conta dele espiritualmente. Então, a gente não tem como julgar só pela condição que a gente está aqui, se é uma prova, se é uma expiação, se é uma missão. Verdade, são muitos exemplos como esse. Importante. A todos os animais também, porque o animal está espiando, o animal com câncer, ele está espiando. Qual foi o pecado dele? Aí essa história não vai dar isso aí não, porque é outro. Eu acho que é o que o André falou. Não, porque aí não tem explicação, mas isso aí não tem, exatamente não tem. Mas é uma coisa. Eita, desculpa. Essa eu vou compartilhar com aqui. Ficamos eu e Larissa com a Amélia Rodrigues, né? Eu vou passar para ela a palavra, mas antes, assim, o texto, como sempre, maravilhoso. E o interessante é que nesse texto, ela está lá fazendo narração, de repente faz um flashback, aí depois volta para a cena que estava acontecendo. Parece um roteiro de filme mesmo, o negócio dá para pegar assim. Eu disse para vocês jogarem no diário, gente. Vocês viram interpretar aqui pra gente. Muito bom mesmo, muito bom mesmo. Bem,
o texto traz muitos detalhes, não dá para trazer todos aqui. Mas o paralítico, ele pede, né, que os amigos dele o levem até Jesus, porque ele acreditava que Jesus é capaz de curar, certo? Só que aí a gente coloca essa cena, né, que é uma cena que é diferente do que está na passagem, certo? A forma que ela narra. Estão na casa de Simão Pedro e Jesus diz o seguinte: teus pecados estão perdoados. Ele não disse você está curado, né? Você vai andar. Ele disse teus pecados estão perdoados. Então na mesma hora ele pensou: seria ele capaz de perdoar pecados? Não estaria blasfemando? Quem pensou isso? Olha, chega como essa. Não, nossa, Ela diz, Exatamente. não está lá no texto da Bíblia, mas a própria Amélia dizendo. Os escritos é que pensaram isso. Pô, a gente vai ver realmente que existem diferenças, né? É uma visão de Amélia Rodrigues. Existem realmente diferenças em relação ao texto bíblico. Diferenças não, uma ampliação que pode ser uma informação espiritual que ela tenha ou a interpretação dela. A gente, né, tem que ter esse tato, mas diga. Então, daí é porque Jesus diz que é mais fácil dizer ao paralítico: perdoados são os teus pecados, ou dizer: levanta e anda. Porque ele acreditava que Jesus era capaz de fazê-lo andar. Mas quando ele ouve Jesus dizendo: teus pecados estão perdoados, ele espantou. Ele é capaz de perdoar pecados? Então, por isso que Jesus levantou essa questão. Agora, aí, considerando que teria sido ele, tivesse pensado no seu íntimo, né? Aí ele diz assim: o que é mais fácil? Dizer a você, né? Dizer a você que teus pecados estão perdoados, ou você se levantar, entendeu? Mas porque ele pensou, né? Não, pois é, que assim, aí Jesus está se dirigindo a quem? Mas pode ter sido o pensamento geral, assim, não, né? Pode ter sido. Eu não sei, como é que foi que a nossa amiga Amélia trouxe aí? Trouxe geral ou dele? O que falou foi especificamente dele. Ele não falou. Não, é verdade, importante isso aí. Olha isso, Maia, olha isso. Não, quando eu estava lendo, eu percebi realmente isso. Ele, na narração, chega a mencionar e descrever bastante o ambiente turbulento, realmente, muita gente ali. Ela passa muito tempo descrevendo, fala da presença de escribas no local. Só que nesse momento, realmente, ela coloca esse pensamento direcionado e materializado pelo rapaz. É importante isso, porque a passagem em si, ela já direciona para o contexto geral, né? Para o que todo mundo estava pensando no momento. Mas quando a gente lê a passagem do Evangelho, a gente assume que o doente estava numa postura passiva. Não. E é interessante, quando ela enfatiza que é o doente que pensa, ela não está anulando o pensamento dos outros. Ela está enfatizando que o doente também pensava. E estava influenciado pelo ambiente também. E outra coisa que ela afirma que não está no texto é que o próprio doente pede para que os amigos dele o levem. Está no texto dela, que não está no texto bíblico. Aliás, eu acho que está no texto bíblico, tem muitos evangelhos. Quem era a fé? Quem são eles? A fé deles seria dos 4 amigos, seria dos 4 amigos mais o doente, né? Então, pelo que a Amélia traz, seria de todo o grupo, doente mais os amigos que estão. E Richard se modela também, ele vai falar da fé do próprio doente. Só bem rapidinho, quando Jesus fala de forma geral, né? O que é mais fácil dizer? O que é mais fácil dizer ao paralítico, né? Ele pode ter captado o pensamento do paralítico, pode ter captado o pensamento da maioria que falou de forma geral. Exatamente. Então, a princípio parece haver uma falta de coerência, mas dá para entender que a Amélia queria, na verdade, ampliar O ensinamento, né? Então, não está assim, coerente. Oi, Ismael. Isso me lembrou muito a questão, um paralelo, mas sabe quando a gente encontra pessoas que são mais fãs do efeito físico que do texto da doutrina? Então seria mais fácil para você me convencer de curando fisicamente, você se levantando, quanto a minha capacidade de fazê-lo acreditar na cura e seguir por ela, ou
O fato de eu dizer que está com os pecados perdoados não seria o suficiente para você recomeçar a sua página a partir dos ensinamentos que você tirou dos erros. Então, a questão subjetiva não materializada, ela não teria tanto peso. Olha, estás com os teus pecados perdoados. Então, de certo ponto, estás livre para recomeçar. Do que uma questão física, que não mudaria nada mais, a não ser que a própria locomoção, porque ele era paralítico. Entende? Então, eu acho que, para mim, nessa reflexão, é muito o convite do mestre, quando você pega o evangelho, e quando você tem o discernimento da leitura, onde está você e a doutrina, não você e a sociedade, você e o namorado, que é uma convenção que muitas vezes você demonstra aquilo ali, mas o teu chamado é interno, a tua mudança é interna. Para essa cura, a subjetiva da material, né? A subjetiva interior, né? Nesse aspecto, até que Drica diz, leva o tempo que levar, mas sendo ela sincera, sendo ela galgada, né? As conquistas galgadas ao tempo, vai dar um peso aí que para mim é muito dicotômico. A materialidade, que não resplandece a ele uma cura do seu espírito, e a espiritualidade, que não seria opositor à sua situação física, né? Tem um trecho aqui que eu estava procurando justamente só para reafirmar. Ele, na verdade, o próprio Natanael, que ela nomeia ele, o paralítico, ele narra. Ele se coloca como narrador nessa história que ela redige. Ele diz o seguinte: houve murmurações e uma exaltação. Quando Jesus disse, teus pecados estão perdoados, ele diz, houve murmurações e uma exaltação de ódio na assistência. Eu próprio me perturbei. Aí depois ele disse que ele estava pensando, seria capaz de perdoar pecados, não estaria blasfemando. Quer dizer, ele se deixa contaminar. Ele chega com aquele sentimento realmente de fé, mas ele deixa se contaminar. Só que ainda tem um twist nessa história. Isso aí vai ser importante no nosso história, depois desse amigo, né? Tá bom. Passa o slide, Smile. Próxima cena do dia. A próxima cena já é lá no... Eu vou compartilhar o meu, né? Que o pessoal não tá vendo, né? São maravilhosos. Estamos agora na casa de São Pedro. O quintal dele é voltado para o Mar da Galileia. Né? Aí depois de um dia. Tem que contextualizar, né? Antes. Então, sem mostrar, vá. Aí quando tá um dia de trabalho, né? Que Jesus, pelo que a Mary falou, estava bastante cansado. Ela fala isso, interessante. Na verdade, o Pedro acha que ele está desgastado. Né? Na verdade, é Pedro. É interessante que ela coloca como narradores Pedro e Natanael. E aí Pedro. Mas tem um olhar dele, parece, para Pedro. Tem uma história assim, Pedro percebe que está querendo falar com ele, Pedro, eu tô morto aqui, tira daqui. Como se ele tivesse. Olha pra Pedro, cara, tá, não, vamos. Pedro entende que há uma agonia em Jesus, mas eu ainda acho que é algo de uma percepção dele. Tanto é que ele pega, aí leva Jesus saindo da multidão. Parece quando a gente tem aqui algum palestrante que vem, aí chega alguém e opa, vamos lá que tem uma coisa para fazer. Pronto. Passa a cena. Eu recomendo que todo mundo leia, se não conseguir ler os outros deveres de casa, leia só quando tiver melhor, porque isso aqui é fantástico. Vale a pena. Vale muito a pena. Aí eles foram pro quintal da casa de Pedro, que é voltado para o Mar da Galileia. E Jesus, ele... Resumindo, começou a chorar. Começou a chorar, pronto. Então, Pedro diz assim, mas mestre, eu não compreendo. Hoje te expuseste aos fariseus astutos e solenes, aos escribas ambiciosos e falsos, que vieram espreitar a malta dos traidores e à vista de todos, perdoaste pecados e curaste, silenciando-os com sabedoria e elevação. E choras? Aí Jesus, ele diz, sim, pois que não me compreendeis, tu e eles. Certamente que não espero ser entendido. Tenho, no entanto, piedade deles, desacisados, e os lamento. Então, Jesus, ele estava lamentando, né, pela falta de compreensão, né, da sua missão. E daí,
ele fala, né, a Amélia fala da situação do paralítico. Para onde é que ele foi depois que foi curado? E aí Jesus explica. Vai, Ismael. Aí Aí Jesus explica a situação. O flashback que ocorre no meio é justamente o Natanael. Ele tá lá. Posso já ter? Jesus vai explicar. Vai? Jesus fala comigo. Jesus falasse. Então tá. Vai, Jesus, fala. Simão, nesse momento, enquanto consideras o reino de Deus pelo que viste, Natanael, com alegria infantil, comenta o acontecimento entre amigos embriagados e mulheres infelizes. Outros que recobraram o ânimo ou recuperaram a voz, entre exclamações de contentamento, precipitam-se nos despenhadeiros da insensatez, acarretando novos desequilíbrios, desta vez irreversíveis. Quando eu li, eu não entendi esse irreversíveis. Fiquei matutando. Não é porque ele teve uma oportunidade e ele queimou o cartucho? Talvez naquela encarnação. Talvez nessa encarnação. Encontro com Jesus, né? Certo. Irreversível, a gente sabe ser irreversível e voltar. Né? Era a chance dele na encarnação. Mas realmente. Aí, o que eu queria levantar como reflexão é que a condição paralítica talvez fosse a melhor situação que ele se encontra naquela encarnação. É algo providencial. E aí mostra todos os deslizes que aconteceram e que iriam acontecer na encarnação por ele ter recobrado, né? É o pecar pelos olhos, é o pecar pelas pernas. É muito bom. Eu acho que o comentário que ele faz, né? Nem tu me compreendeste, porque até mesmo Pedro ele se ateu mais ao fenômeno do que a verdadeira mensagem que estava por trás. E Jesus, ele disse, quando ele estava chorando, eu choro porque eles não me compreendem e porque tu também não me compreende. Vocês, né? Tem tudo a ver com a passagem. Que é aquela história de também você tá achando, né, que o perdão ele tá só no rito exterior, o perdão é só aquilo que eu vou conseguir quando fizer o sacrifício, quando for lá no sacerdote, né? E ele mostra que não, o perdão é, na verdade, essa conquista interna, né? Que é muito maior do que tanto os rituais quanto as curas. Tem uma pergunta aqui de André. Não, só de Jesus ainda dá dica pra ele, vai pra casa, companheiro. Direto pra casa. Ai, Já pegou o beijo, pegou a tarde. E é justamente Jesus. André fez uma pergunta aqui muito boa. Será que Jesus, ao curar Natanael, não sabia que ele ia vacilar? É o livre-arbítrio, né? Ele deu a chance, né, pra ele. Ele podia ter uma perspectiva, olha, pelo histórico dele, a grande chance de ele vacilar, mas livre-arbítrio, nem Jesus vai determinar. Até porque o que ajudou foi a fé, na verdade. Agora, para que ele ia usar o resultado, aí Jesus não tinha como controlar, mas a fé dele curou, fica pela conta dele. Podia ter as probabilidades, né? Mas de certeza, aí não teria livre-arbítrio. Eu achei legal, sabe por quê? Eu também fiquei assim buscando o nome da pessoa, poderia. E ela diz, né? E assim, também aonde ele foi parar depois. Eu fiquei, nossa, o que será que aconteceu com ele depois, né? Ficou uma história meio. E ela retrata tudo isso, né? Aqui na casa, quantas pessoas chegam pela dor, né? E tem um propósito muito maior do que a dor, ela é só um pretexto, muitas das vezes. E aqui se sente mais aliviada e tal, some. Aí depois tem uma recaída que é pior, aí volta, e parece que vai bem. E na verdade somos nós mesmos, em vários momentos a gente domeste, nunca mais vai fazer isso. Faz dobrar, fica pior. Paulo, inclusive diante da dor, quando você está no sofrimento, aí a necessidade da dor. Se fosse o termômetro, você está ali, aí quando você está no sofrimento, aí você, não, aí vem um arrependimento. Estou arrependido e tal. Aí depois volta a cometer. Até que você chegue a um grau de compreensão e você não mais caia naquele mesmo erro. Olha que beleza. Vamos lá, gente. Agora Maiara, Lili e Nayara, que não está conosco hoje, mas fiquem à vontade. Eu vou Nayara novamente com Lili. E então, esses
José Argemiro da Silva, eu vou começar aqui, esse José Argemiro da Silveira, ele nos traz um texto muito interessante, que acho que todos também deveriam ler, porque ele pega essa passagem de Jesus e ele amplia o significado, trazendo num contexto espiritual. Então ele pega esses elementos da passagem, que são 7, e vem trazer o significado espiritual de cada um. Então, essa passagem ele atribui como um encontro do ser humano, não do paralítico, mas do ser humano, de todos nós, com Jesus. A passagem foi lá bem literal, mas é um encontro de cada um de nós com Jesus. Aí o que ele traz? Primeiramente, vai começar de cima, tá, gente? Da paralisia, e vai pegando o sentido horário. Aí o que ele fala da paralisia? Que a paralisia, ele até traz o termo de atrofia moral, que é todos nós, enfim, como humanidade, que não nos conhecemos, que não sabemos tudo que o nosso espírito ele é capaz de fazer. Então isso tudo acaba imobilizando o nosso espírito. Então ele traz também pessoas que são presas ao material, que são preguiçosas, que acomodadas, exatamente. Então elas acabam estando paralisadas. Isso gera essa atrofia moral, esse movimento de espírito. Isso traz enfermidades. Nós deveremos futuramente curar, etc, etc. E isso não vai mudar enquanto a pessoa não tiver o desejo real, sincero, de haver essa mudança, né? Se tiver uma fala da boca para fora. Porque acontece muito, a gente está sofrendo, e diz, não, eu quero mudar, eu quero sair disso, mas fica lá naquele meio termo, né? Um tempão. Mas enquanto não vier realmente a vontade, não, eu cansei, eu quero sair daqui, isso. Não vai mudar. Aí a gente já passa para o outro ponto, que é a busca, essa procura por Jesus, que é justamente esse anseio, esse desejo sincero que ele falou. Então é esse despertar, essa mudança interior mesmo. Então, aí vai para a busca por Jesus. Aí é interessante que quando nós temos realmente esse anseio, essa busca sincera por Jesus, a espiritualidade, que não nos desampara nunca, ela nos dá meios para que a gente vá até Jesus, que no caso são essas pessoas. Isso. É que ele fala, mas quando a pessoa está lá no fundo do poço mesmo, como é que vai conseguir alcançar Jesus se não tem forças nem para sair da sua própria tristeza, do seu próprio leito, né? Como é que vai acontecer isso? Aí, isso daí que ela falou, quando o desejo sincero vem a ajuda espiritual, que é através, nessa passagem, das pessoas que ajudam ele a chegar até Jesus, a furar o telhado. Exatamente. Então, a espiritualidade está aí, viu, gente? Era essa parte que tinha a ver. Ainda não, já. Só que, quando nós temos esse desejo sincero, a gente se depara com uma multidão, como a multidão da passagem, que a multidão ficava bloqueando a porta, que o paralítico, no caso, a pessoa com deficiência, ela não conseguia passar. Que multidão é essa? Aí a gente tem que trazer que é a multidão dos nossos erros, que é o nosso egoísmo, o nosso orgulho, que inclusive ele vem falar de 2 tipos de multidão, né? É a multidão interna e a externa. Isso. Foi isso que, agora chega a parte que eu ia falar, que tem os nossos, as coisas que nos influenciam, né? Seria as influências internas dos nossos próprios erros, defeitos e nossa bagagem, né? Que é o que a gente tem que trabalhar intimamente, se conhecer principalmente, porque o que nos impede de alcançar Jesus é a falta de conhecimento nosso, de saber as nossas limitações, os nossos defeitos e daí querer sair deles. E também tem as influências externas, do meio, que aí vem a multidão, que fala, mas será que ele pode fazer isso? E dá aquela algazarra e acaba contagiando o próprio doente que estava fragilizado, né? Exatamente. E aí ele diz que seria necessário lutar para melhorar os conteúdos da individualidade e também lutar para mudar o meio que você vive, auxiliando o próximo, se dedicando ao bem e o seu exemplo. E eu achei interessante porque essas duas coisas acontecem fazendo uma única coisa,
que é se dedicando ao bem, ao ideal, né? Se você se dedica ao bem, ao ideal, ao próximo, você faz bem a você. E se você se dedica a essas coisas, você faz bem ao meio, né? Então, no caso, não seria tarefas distintas. Você estaria tendo uma tarefa para a solução de dois impedimentos. Então, é necessário dedicação, é necessário perseverança e realmente esse desejo sincero de querer se transformar, ok? Aí a gente já entra no telhado, que é o que está ali no 3 horas, né? Telhado. O que seria esse telhado? O telhado seria entrar, fazer esse buraco no telhado, é realmente um telhado da nossa própria alma, que é justamente se livrar do nosso orgulho e tal, para deixar que a luminosidade do mais alto ela penetre no nosso coração. Ok? É fácil? Não é, mas a gente tem que fazer. E ele, inclusive, esse senhor José Argemiro da Silveira, ele aponta até algumas estratégias, que é o trabalho no bem, o desejo sincero, o estudo, meditação, enfim, tudo isso nos leva a abrir esse telhado da nossa alma para que Jesus possa penetrar. E eu achei engraçado, porque ele põe duas visões diferentes desse telhado, né? Por exemplo, ele coloca aí de você abrir o telhado da sua alma, então você está aqui embaixo e abre para entrar a luz, ao mesmo tempo em que você, com seus amigos, vai subir nesse telhado para poder entrar onde está a luz, né? No caso, seria uma tarefa dupla, né? Como se fosse criando uma ponte. Você se ilumina. Exatamente. E para Jesus. Legal, né, gente? Aí, vocês estão achando aí esse interessante? Muito. Achei ótimo. E qualquer coisa pode falar também, né? Bom, aí a gente vai na frase de Jesus, que Jesus fala para ele, levanta. O João Guedes tinha escrito tudo. Ah, sério? Não, tudo bem. Levanta, tá pertinho, você falou. Esse levanta é justamente esse desperta, se movimenta, meu filho, bora, levanta aí, vamos fazer diferente? Então, seria isso, tá? O leito, inclusive, foi uma das reflexões, né, que André e Denis falaram na semana passada, do que seria esse leito, como é, e esse José Argemiro, ele fala bem isso, que o leito é a bagagem desse rapaz, no caso do Sou com Deficiência, e de todos nós também, que é os conhecimentos, as experiências, as limitações, as dificuldades, enfim, tudo o que ele traz consigo, que ele tem que levar quando se levanta. E aí, esse leito ele vai carregar para onde ele for, porque são as experiências dele, né? É a verdadeira propriedade, como diz Pascal, no e aí, essa é nesse leito aí, ela estaria relacionada a obrigações, né? Quando você fala isso, bagagem gera bagagem para ti. Sim. Porque bagagem, né? Gera obrigação de... Isso que eu ia falar um pouco, não sei se vai entrar no que você está perguntando. Não entra no modismo. Porque Jesus ele perdoa os pecados, mas isso não desobriga a pessoa a cumprir o que ela tem que cumprir. Você não fez alguma coisa, existe a lei de causa e efeito. Você tem que levar o seu leito, tem que levar as suas experiências. A sua bagagem está ali, vai estar mostrando. E você vai ter que lidar com aquilo, com você, né? Foi perdoado os pecados, conseguiu andar, ótimo. Mas vai levando seu pezinho no seu grau evolutivo, né? É isso que ele fala lá. Vai e entra nesse a cruz também. E isso é justamente o final, que ele já adiantou, que é o perdão dos pecados, não? Que ele fala aqui, o perdão proporcionado por Jesus, ele não tem um sentido de solução definitiva dos problemas. Não significa apagar o passado, ele falou, mas ele traz essa visão de uma nova oportunidade de renovação, de trabalho, de evolução, que todos nós temos. Se o paralítico, quando curado, tivesse tido outra visão, se ele tivesse usado aquela capacidade de caminhar para fazer outra coisa, coisas construtivas, né? Ele teria a probabilidade maior de eliminar o que causou aquela paralisia moral nele, né? Mas agora não, ele, pela história de Ana Rodrigues, ele acumulou, né? Você vê que na narração dela ele sequer fala dessa questão.
ele realmente só se prende na questão da cura física dele. Mas eu vou trazer realmente para cada unidade, né? É. Será que a gente está acomodado? E realmente ele não compreendeu essa questão. A gente, de fato, ainda está nesse esforço de compreender a mensagem de Jesus. A última coisinha que eu ia falar é que ele contou aqui uma historinha, né, para exemplificar. Que ele fala que é um exemplo de uma experiência de um homem que procurava Deus, para a gente saber a cura dessa distância nossa com Jesus, nessa distância nossa com a luz. É semelhante à história de um homem que procurava Deus, foi nas religiões, foi nas filosofias, foi em todo canto, não achou. Aí ele olhou assim, claro, meio que desistindo já, assim já é a minha interpretação. Estava desistindo de achar Deus, olha para um carinha aqui do lado, viu que estava sofrendo, necessitado. Resolveu ajudar. Ajudando essa pessoa, ele descobriu a si mesmo, se encontrou, se conheceu e encontrou Deus. A partir daí, né? Foi isso, gente. É muito lindinho o texto. Legal. André quer falar? Pessoal daí? O tempo já vem. Fica à vontade. Gabi, Maura e Água. Vocês querem comentar? Não, eu assim, eu até escrevi um texto, eu coloquei, como eu estava sem computador, eu mandei pelo celular mesmo, mas acho que deve ter chegou em algum lugar, né? Eu entendi, eu também estava assim, me perguntando essa dificuldade toda, porque ele sendo paralítico, por que as pessoas não abriram espaço, né, para ele poder adentrar com tudo aquilo, ele numa cama, né, ele teve que subir o telhado, todas aquelas coisas. Aí eu fiquei assim me perguntando, por que isso, né? Será que era preciso para mostrar para nós, lógico que Jesus já sabia que aquilo ali ia acontecer, né? Ele já previa tudo aquilo. Então ele teve que entrar daquela forma para chamar atenção que muitas vezes, para a gente receber um milagre, uma cura, para a gente se aproximar de Deus, a gente tem que passar por dificuldades, né? Você vê que às vezes a gente procura em momentos Deus, em momentos difíceis, né? Quando a gente está sofrendo muito com alguma coisa, né? Então ele tinha que ter todos aqueles obstáculos para poder se aproximar, né? Eu acho que por isso que foi mostrado toda aquela, né, aquela dificuldade toda, porque erguer, ser carregado por 4, embora a doença dele poderia também ser uma coisa simples, né? Você vê, pelo fato dele estar paralítico, o pessoal deveria abrir mais espaço. Poderia ser uma outra doença que, né? Mas ele ficou, foi legal eles falarem que tirou até minha dúvida, por que o telhado, porque as pessoas, o que significou as pessoas ali, né? Eles tiveram dificuldade de entrar pelo telhado. Então foi, nossa, muito bom, né? Porque uma coisa seria bom a gente ler todos os autores, né? Para poder dar esse entendimento. Para mim abriu bastante quando vocês falaram, tá? Em relação às pessoas, né? As pessoas, se elas abrissem espaço, elas talvez precisassem estar ali. Ele teria que ser mostrado mesmo, né? Ele teria que chamar a atenção de todo mundo na chegada dele, né? Porque deve ter, né? E também o esforço. O esforço dele fisicamente, né? Então, eu escrevi um texto, mas não tá aí, né? Eu acho que eu mandei pela lição levantada ainda, né? E querer tá. Eu falei da fé, agora eu nem trouxe aqui. Nossa, você vai lembrando logo. Mas tem. Vou dar minha modéstia contribuição aqui, porque vocês arrasaram. Primeiro que eu não estou com muito tempo para pesquisar, né? Então fui lá, mais pelo lado espiritual, esse primeiro parágrafo. Realmente, eu gostei muito da tua escolha, Gabi, porque foi a minha escolha também, né? Parágrafos mais interessantes. Então aqui, eu fiz meu rascunhozinho aqui, né? E fica bastante claro a ousadia, né, dos amigos do paralítico, movido por uma fé na palavra, ou seja, nada fez com que eles desistissem de levar o paralítico à presença de Jesus. Né? Apesar de todas as dificuldades que eles tiveram, né? O que chama a atenção também é a questão da caridade que foi praticada. Né?
tendo em vista o auxílio dado a um irmão necessitado de ajuda. Também é uma coisa que me chamou muita atenção, a questão da caridade, né? Bom, primeiro, eu analisando, eu vejo, na minha opinião, essa é uma das passagens mais belas do Evangelho. Porque ela remete muita reflexão, né? A questão da dificuldade, a questão a ousadia que eles tiveram, né? A fé, essa fé levou com que eles tiveram este ato de ousadia, né? Ao ponto de abrir o teto de uma pessoa desconhecida para colocar a pessoa lá dentro, porque eles estavam crendo realmente que ele ia obter a cura, né? Então, o ato de coragem. Aí aqui, uma pequena reflexão para terminar. Lembrando sempre que a grande ajuda dos nossos amigos espirituais, nossos mentores, nossos anjos da guarda, que nós temos sempre essa ajuda, né? E às vezes até esquecemos de recorrer. É isso? E nunca deixarmos nos levar pelo desânimo, mas com a coragem e lembrarmos sempre da coragem e a fé do paralítico de Cafarnaum. Podia ser melhor, né? Muito obrigado. Eu acho interessante falar que Emmanuel ele se baseou na passagem de Marcos. E foi apenas uma partezinha. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, destelharam a casa onde Jesus estava. E feita uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Emmanuel vai nos dizer que tanto a paralisia da pessoa, quanto a multidão são impedimentos. São impedimentos que nos impedem de estar perto de Jesus. São impedimentos. E o que eu achei mais interessante da mensagem foi quando ele comenta esse dirigir para o alto, que ele comentou da passagem. E esse dirigir para o alto não é apenas um movimento, é uma elevação, é você superar as dificuldades, é você superar essas barreiras. Gente, eu achei aqui meu texto. Posso ler? Eu escrevi. Então eu disse assim, essa passagem de Marcos nos esclarece. Ai, sumiu. Jesus. Deixa eu ver. Essa passagem de Marcos nos esclarece e chama a atenção de todos que, para chegarmos próximo de Jesus, de Deus e Jesus, é preciso trabalhar muito nossa fé, coragem e busca. E para obtermos milagre é necessário conectar com Ele através de nossos pensamentos e curvar os nossos corpos com humildade. Agora temos o de Virgínia e Paulo Eucanã. À vontade. Em mais de 50 páginas. Primeiro as damas. Foi, mas aí depois... Sério? Foi, porque ele não abriu o material e eu fui com o Paulo. Eram mais de 50 páginas, mas depois Denis, um abraço a você. Denis fez lá só são 2 capítulos, né? 2 parágrafos, vou mandar e já organizou todo o nosso pensamento aí. Mas deu tudo certo. Não sei se foi André, enfim. Começa, Paulinho. A gente discutiu tanto já sobre isso que eu acho bacana, assim, contextualizar esse momento, esse diálogo, que na verdade puxaria um diálogo de Saulo ainda, Saulo de Tarso. E a primeira coisa assim, quem não leu o livro ainda, Paulo Estevam? Quem não leu ainda? Emmanuel ele divide em 2 partes, né? Até a conversão dele, né? A parte primeira vai até quando ele vê Jesus de Damasco, né? A porta de Damasco e tal, depois vem a sequência dele do trabalho que ele vai efetuar.
primeiro tem a todo momento de que ele vai se preparar para trabalhar com e para Jesus, né? Então ele vai se isolar, assim, ele vai, né, no deserto, vai trabalhar os manuais, que ele vai recordar tudo para ele. E esse 4º capítulo, que é cada edição, é o começo dos labores apostólicos. E aí é interessante o seguinte, que ele estava com Barnabé, estavam lá em Neapáfos, estavam naquela região, e o procônsul, o chão, que estava doente. Né? E ele queria exatamente, já estava mais de ano, já doente, e queria e sabia dos êxitos que Saulo, no caso, estava tendo de curar. Né? Então ele queria cura. E é interessante que esse procônsul foi aquele mesmo que adoecera no navio com Gesiel. Né? Com Gesiel. E foi Gesiel que, apesar de todos os amigos do procônsul terem se afastado, Gesiel foi destacado por seu comportamento para cuidar do procônsul, que também adoece e que, por consideração pelo que ele fez, o procônsul liberta, né, e dá um novo nome a ele, Estevão. Bom, então nessa conversa, o procônsul ele pede uma cura. Né? E aí, Saulo começa assim, olha, temos conosco, de fato, o poder de um grande mestre, de um grande médico, né? Que é Jesus Cristo. Aí começa todo empolgado a falar de Jesus e tal, e o procônsul assim, mas como é que a gente acha ele, né? Como é que ele como a gente sabe dessa misericórdia e tal? E Saulo, ele lembra da história que Pedro contou para ele de Estevão. Ele sabe naquele momento que aquela pessoa é o mesmo que teve lá com ele. Né? E aí vai contar, exatamente, vai relembrar a história que o cara fica louco ali. Então o que ele diz? Assim, olha, você já teve essa misericórdia, já teve esse amparo de Jesus, do Salvador. Foi quando você teve doente, no barco, e Gesiel, enfim, né? Conta toda aquela história. Ô, gente, eu vou ir embora agora que minha mãe está esperando. Tá Sim, bom? senhora. Mas foi muita vez está esperando. Boa noite a vocês. Prazer Bom, novamente estar com nossos filhos. Bom, feito essa contextualização, né, e também é bom lembrar que aí Saulo vai adotar o nome Paulo a partir desse momento, né, tanto em homenagem ao Sérgio Paulo, que é esse procônsul, foi quem libertou aquele que ele apedrejou, né, mas também para não mudar muito o nome dele, só mudou a letrinha de Saulo para Paulo. Mas eu acho que é o seguinte, o que ele chamou a atenção, né, que ele fala que tem conosco o grande médico, ou seja, ele não se coloca ele como curador, mas ele como intermediário. Mas lembra também a passagem, o que a passagem diz no final de Mateus? Vocês lembram? Toda dúvida ficou. Né? E glorificou Deus que dá poderes aos homens. Isso. Não é? Então, Saulo é um deles. Exatamente. Que é o grande X da mensagem. E assim, aí ele fala assim, podemos curar quando os enfermos estejam dispostos a compreender Jesus e a segui-lo. Né? Então aí vem a questão, de fato, da transformação das pessoas. Né? E aí Jesus representa, é o que ele representa. A fórmula de Jesus é sagrada e destina-se a medicar, antes de tudo, a causa de todos os males. Né? Então aí ele faz uma alusão, claro, que foi até comentado aqui, que a causa está mais embaixo. Né? Quer dizer, está mais. Não estamos falando aqui do superficial, né, que é um pouco físico, que é a doença física, mas são as questões do espírito. Quer continuar com coisa? Pode continuar, tá indo bem. Obrigado, já passo então. Aí, uma coisa que é importante que ele lembra é o seguinte, olha, todos nós vamos morrer. Né? Então, a saúde perfeita do corpo, isso para nós, isso é uma ilusão. Não existe isso. Né? Então, mas o Salvador, Jesus, ele ensina, antes de mais nada, a procurar a saúde real e preciosa que é do Espírito. Né? Aí ele fala assim, possuindo essa saúde do Espírito, a gente vai poder aproveitar melhor
a nossa saúde física, nas suas limitações, evidentemente, todos nós vamos passar, porque é transitório. Né? Então, a preocupação, efetivamente, é com a cura do espírito. É essa busca e a gente compreender que as moléstias pelas quais nós passamos são, de tudo, amigas nossas para alcançar essa compreensão. Embora muitos de nós, em muitos momentos, a gente não compreenda isso. Compreenda que ela é uma amiga, ela é um auxílio para a gente. Né? Eu digo para o pessoal assim, o que seria dos épios se não fosse a ressaca? Né? Então, é uma lei de causa e efeito que é importante para que você tenha um limite nos excessos que a gente comete. Né? Eu lembro que, quando a gente estava conversando sobre essa passagem, sobre a mensagem que a gente ficou responsável, dentro de alguns tantos temas que a gente acabou entrando, e um que eu acho que é bem específico e pertinente à nossa realidade. Muitas vezes eu procuro vídeos na internet por questões de evangelização e encontro pessoas falando a respeito do espiritismo que, muito embora não tenha o contato com a doutrina, mas que tiveram de alguma forma um contato com um parente, alguma explicação por livros, e muitas vezes acreditam que nós, espíritas, somos apáticos pela forma com que tratamos a dor. Como justificamos as causas que estariam no nosso passado, que tudo se trata de ressarcimento, que estamos aqui no momento de provas e expiações, como se a gente, por isso, não fosse entender o momento de cada um e dar o devido respeito da prova. Né? Se a gente traz para uma realidade de prova de concurso, por exemplo, a gente sabe que a gente não pode promover estresse para uma pessoa que sabe que está sob o teste. Né? Ela já está ali buscando o melhor dos seus conhecimentos para a sua habilitação naquela prova, né? Para o seu sucesso. Então, a visão que o Espiritismo traz enquanto consolador, né? Como a ideia da explicação sincera do que estamos passando, e que não é pertinente a um e sim a todos, é a qualidade das provas e a qualidade também com que estamos vindo aqui para ressarcir. Como foi dito, nem tudo é ressarcimento. E essa cura, essa libertação dessa cura é essa consciência. É esse sentimento de plenitude que nos preenche, que nos conforta, que nos equilibra a partir do momento que a gente busca a resposta e passa a obter os resultados daquilo que na nossa consciência, e através do plano encarnatório, através da espiritualidade amiga, como também já foi afirmado aqui, não nos abandona, e temos essa consciência, vamos encontrando essa paz interior para passar por essas provas, para termos os êxitos, para encontrar a cura real. Né? Parece lindo, parece uma literatura assim, de fácil assimilação, mas a gente sabe que na prática nós temos ainda dificuldade de assimilar as dificuldades e de não nos vermos como seres isolados dentro dessa realidade que é a Terra. Né? Enquanto esse berço, essa escola maravilhosa que nos dá a oportunidade de nos revisitar e nos conhecer e nos melhorar. Né? Então, eu acho que o potencial da mensagem somos nós também aqueles que fomos dotados dessa cura. E essa cura depende da nossa cura pessoal. E aí me leva a mensagem de Emmanuel, só para finalizar, super rápido. Emmanuel diz assim, não há um de nós que não seja tão miserável que não possa dar de si um pouco para o outro. E daquele que possa ser o remédio ou o antídoto para o mal do seu próximo. E aí a gente passa a entender a cura como um grande ciclo. Né? A partir daquele momento que eu me reconheço, que eu estou entrando nesse eixo de seguir, no que Tríbia disse, estar próxima à lei de Deus, as coisas ao meu redor se apaciguam, nesse sentido do pertencimento à prova, do pertencimento à situação, e todo o resto vai se harmonizando para a cura real. O pessoal da internet está não tem mais não. João falou. Acho que estamos saindo em 15 já. Os que a gente... Então, termine logo, vamos embora. Vamos fazer esse que é o último que está aqui. E a gente pede para... Eu acho que ficaram alguns, como o de Diego. Eu vi algumas pessoas também não falaram. A gente pode comentar no grupo. A gente depois... Foi Elise,
falou. A gente veja assim, no trio. Cada um Porque as meninas que mandaram a mensagem no Facebook pro André. Eu não sei se o André viu. Na verdade, eu não mandei a mensagem que mandou foi as meninas. Talvez não esteja aí. Vamos lá? Enfim, depois a gente... Bom, o Pastorino, né, ele faz uma contextualização bem interessante no início, e ele destaca aquele trecho dizendo que Jesus não disse, eu estou perdoando você, né? Os pecados são perdoados para aquela ideia que foi colocada no seu grupo. E determinado o débito dele. Jesus sabia que determinado o débito pela lei de causa e efeito e libertou a paralisia porque ele tinha cumprido o débito em relação à lei, né? O Pastorino vai interpretar, aí entre questões de grego lá. É interessante o que ele pensa. A gente escolheu 3 trechos do texto. Né? O primeiro é o que eu escolhi, então vou comentar esse primeiro, as meninas comentam os outros 2, certo? No primeiro é interessante que ele fala da paralisia em relação a você ficar com a consciência presa no passado. Então eu cometi alguma coisa de errado, me sinto culpado por isso, não me auto-perdoo, fico só esperando que venha uma autoridade superior que me liberte, né? Eu cometi um erro, estou aqui pagando, eu tenho que pagar, eu tenho que pagar. E às vezes já expirou a sua pena. Você poderia ter a liberdade, mas que no processo de culpa, de não se perdoar, a pessoa fica paralisada naquele sofrimento. Né? Então o Pastorino vai indicar que a gente consiga realmente ter uma atitude mais positiva de não ficar se auto-encarcerando. Né? Fala isso, não esperar que venha uma autoridade superior. O que você puder fazer para já ir agindo no bem, sem esse complexo de culpa, você tem que fazer. Então, basicamente, o primeiro parágrafo é isso. A gente não se prendeu ao passado. Marisa e Marilu podem falar dos trechos de vocês. Quem deseja começar? Acho que é o segundo. Oi? O que eu botei o texto? Acho que o segundo parágrafo. Era a segunda? De Marilu? Ela fechou. Ela travou. Ela fechou o áudio. Tá tentando. A gente não está escutando você, Marilu. Você tem que ativar o seu microfone. Agora sim. Pronto, pode agora. falar. Então, paralítico. Pode ir. Pode ler. Paralítico sem saber nem poder mover-se. 4 amigos o conduzem a qualidades de guias. Os guias sobem mais, um pouco pela porta externa, e encontram o caminho certo. Então, nesse parágrafo, cita que o paralítico está parado na evolução e os seus amigos, na qualidade de guias, não encontram facilidades para levá-lo até o mestre, mas superam os obstáculos encontrando o caminho certo. Né? Segundo o texto, me pareceu que o paralítico estaria condicionado à lei de causa e efeito, mas que já deveria ter resgatado seus débitos. Mas também temos que considerar as observações que o André fez, né? Que nem todas as dores são em função de débitos. Né? Mas impossibilitado de locomover-se, ele pediu ajuda aos amigos que lhe conduziram na condição de guia. Me chamou a atenção no parágrafo foram esses amigos, que a providência divina ela não se faz de modo espetaculoso, milagroso, mas através do próximo. Nesse caso, seriam irmãos amadurecidos espiritualmente, sensíveis às vibrações do alto, capazes de percorrer os caminhos dos sentimentos e não os caminhos tradicionais, ritualísticos. Souberam se fazer instrumentos do alto, contornando os obstáculos, fazendo o paralítico chegar até Jesus. Quase todo o texto ele se fundamenta assim na fé e na cura, mas me chamou a atenção essa condição dos amigos
que contornaram os obstáculos para fazerem chegar até Jesus, que eles também seriam instrumentos, estariam em condições adequadas para isso. Era isso, meus amigos. Vocês podem me ajudar se eu não... Ok, Marisa, obrigado. Foi ótimo. Marisa? Tem algo? Oi. Oi. Então, eu achei muito interessante porque ele responde aquela última pergunta que estava lá na primeira parte do estudo, né? Por que Jesus diz para ele levar o seu leito, né? Toma o teu leito. E aí o pastorino faz aí uma simbologia, uma relação com o corpo físico, como se Jesus dissesse, toma o teu leito, como se dissesse, toma o teu corpo, que você o queria sadio, né? Toma o teu corpo, pois agora é nele que repousa. Antes ele tinha um corpo vinculado ao leito, agora ele tem o seu espírito corpo, né? Mas o que ele vai fazer com esse corpo é parte aí do livre-arbítrio dele. E quando ele diz assim, regressa e vai para a tua casa, é como se ele dissesse assim, regressará agora para o seu ambiente espiritual, para o seu estágio evolutivo, porém agora com maior liberdade, já que ele não tinha mais a paralisia do corpo. E aí, quando a gente observa a relação de Amélia, percebe que ele conseguiu o que ele queria do ponto de vista de fazer cessar a paralisia do seu corpo, porém, a paralisia da sua alma continuava, né? E por não ter aproveitado esse encontro com Jesus, ele, antes que tinha, igual a Larissa falou, né, que a paralisia era até uma proteção para ele, impedia que ele viesse a adquirir novos débitos. Mas agora, sem essa proteção, sem a paralisia, com a narrativa da Amélia Rodrigues, a gente percebe que Jesus não penetrou o seu espírito. Os interesses dele não eram espirituais. Então, ele passa agora a acumular novos débitos com essa liberdade que ele teve com o corpo, né? Ali de transformador, né? E ele teve um encontro com Jesus e modificou toda a sua existência, o seu processo evolutivo ali. E outras pessoas, como esse paralítico, encontram com Jesus, mas não sabe aproveitar dessa oportunidade, desse encontro, né? E só um outro comentário que o pastorino faz em relação à desaprovação ali dos outros que estavam presentes, os doutores da lei, dos fariseus e tal. Ele fala assim, que a desaprovação é fruto até do fato deles, dessa forma de Jesus atuar, de forma sábia, ele ainda diz, né, sábia e livremente, né, uma força que atua sábia e livremente. Que o fato de fugir ao controle deles, de fugir aos dogmas deles, faz com que eles se manifestem contra, pois que não floresceram dentro do judaísmo, do farisaísmo. Então é isso. Ok, Marisa. Obrigado. Mas já são quase 9 meses. Vamos fazer o seguinte, eu vou passar a palavra agora para André. André, fique à vontade. Bom, pessoal, então eu acho que foi, pelo menos para mim e para a Denis, um estudo bem produtivo. Eu sempre quis estudar, porque essa questão dos pecados estarem perdoados, né, porque Jesus falou isso é muito forte entre os nossos amigos protestantes e católicos, né, principalmente amigos protestantes, que falam muito, né, sobre esse poder que Jesus tinha de perdoar os pecados. Parece ter sido um poder exercido com exclusividade, né? E aí nós vemos a interpretação espírita sobre o tema, e naturalmente estaremos mais preparados para esclarecer alguém quando
alguém vier perguntar sobre isso. Mas o mais importante é o fundo moral, né? Como todas as curas de Jesus, né? E agora, como o nosso amigo Kivitz faz, né? A minha oração para você, assim, o desejo que a gente pode ter é que cada um de nós possa fazer a subida, né? A subida que o paralítico fez, que a pessoa com deficiência fez, encontrar, né, o local adequado para entrar na casa e encontrar-se com Jesus, né? E essa lembrança possa estar nos nossos corações essa semana, esse mês, mais especificamente, que nós estudamos, e que encontremos as curas necessárias para cada um de nós. Muito obrigado, André. Denis teve que dar uma saída, mas realmente foi ótimo o material que a gente reuniu. E agradeço demais a vocês pelo esforço dessa pesquisa e trazer o estudo para todos nós. Que está encerrado e queria lhe perguntar se poderia cantar para a gente. Meu amigo, eu estou sem meu parceiro, estou sem meu amigo, estou sem meu gordinho. Bom, então a gente pede para você fazer a prece. Muito obrigado, viu? Parabéns aí pelo estudo, você e Denis. Então vamos fechar os nossos olhos. Agradecer a Deus por essas duas reuniões em que podemos nos lembrar de uma passagem tão marcante na vida de Natanael Ben Elias e na vida de todos aqueles que conheceram a sua história. Muito obrigado, Jesus, por ter deixado esse registro. E te pedimos a perseverança para ter o mesmo ânimo de subir no telhado, de sentir a presença dos guias, dos nossos guias do nosso guia espiritual e daquelas pessoas que querem nos ajudar, nos transportar em direção à tua presença, e que a cada dia nós possamos sentir as tuas palavras, né, como tu falaste para a pessoa com deficiência, sentir as tuas palavras nos nossos corações, buscar as nossas curas físicas, especialmente as nossas curas morais, em todos os ângulos da nossa vida, afetiva, profissional, cotidiana, entre os amigos, na casa espírita, na rua. Então permanece conosco, fortalece o nosso grupo, abençoa todos os trabalhadores do próximo seminário de sábado, abençoa Celestino, que irá nos conduzir à mensagem, à lembrança da tua mensagem, e que tudo possa transcorrer de acordo com a tua vontade. Que assim seja. Um abraço. Gente, um abraço para os internautas, para todos vocês. Obrigado aí. Boa semana para todos, até sábado. Marcaram algum horário? Sim. A gente vai ser de manhã, né? Vai ter espaço de manhã? Realmente, tem atividade lá de manhã. Marcar um horário de manhã. Olha, finaliza a transmissão. Tchau, gente. Ficou gravado. Aquele abraço. Eu tenho uma participação especial para você. Você leu a poesia, né? Me diz uma coisa. Eu vi pensar nisso. Hoje, quando eu dei uma vasculhada, novamente o texto está cheio da vasculha. Aí me pegou de surpresa. Você tem várias poesias. Lá no mesmo fazer. Gabi, Gabi, é muito